Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Pois bem, a lição de ter que aprender, confiar em Deus, ela é fundamental, tão importante que o Salmo 62 vai encerrar exatamente com isso. Versículo 11 e 12, Davi diz assim: Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Escute outra vez: o poder pertence a Deus. Isso significa que tudo que nós precisamos é encontrado no Senhor, que nós devemos confiar nele, que devemos descansar nele. Como Jesus diz em Mateus capítulo 6, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E isso já significa confiar em Deus, obedecer a Deus, dedicar-se ao Senhor, viver para a glória dele e as demais coisas serão acrescentadas. Isso significa que Deus tem cuidado de nós, que Deus cuida dos seus, daqueles que esperam por ele. O poder pertence a Deus. Significa que realmente eu posso confiar a Ele a minha vida completamente. E normalmente a gente acha que precisa ter algo especial, né? Que dependa de nós completamente, porque nós somos ensinados em nossa sociedade a sermos independentes e a sermos sempre autossuficientes, mas Davi reafirma: o poder pertence a Deus. Você que se sente pequeno, você que se sente fraco, você nos momentos difíceis, porque nos momentos difíceis da vida nos sentimos completamente debilitados, temos que lembrar: o poder pertence a Deus. Só que Deus tem os seus propósitos e por isso que nem sempre as coisas são como nós gostaríamos. Mas nós precisamos lembrar que quando as coisas são diferentes é porque Deus tem planos diferentes. Isso não anula o fato de que Deus tem o poder para nos sustentar e socorrer. Quero lembrar uma outra vez o texto de Mateus 26, quando Jesus é preso. E aí ele é preso, diz o texto que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, golpeando o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha. Ou seja, um dos que estavam presentes tentou defender Jesus e impedir que pegassem Jesus. Jesus vai ser preso, então alguém ali para defendê-lo. E aí aparece então o valente para defender o Senhor Jesus. Todavia, Jesus responde: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Então veja que ele estaria completamente protegido, poderia ser defendido pelo exército celestial. Deus tem todo o poder. Deus poderia ter livrado Jesus de tudo que ele passou. Mas Deus tinha um propósito e precisava ser cumprir o propósito divino. Isso leva a gente a confiar. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Deus, de fato, tem o poder sobre tudo. Porque até o mal, ele é obrigado a obedecer a Deus. É verdade que o mal apronta por todos os lugares. Satanás faz o mal em todos os lugares, mas mesmo ele tem que estar debaixo do poder de Deus. De tal forma que a gente vê no livro de Jó que Satanás só pode atuar se Deus permitir. Aí você diz: mas por que Deus permite? Porque Deus tem planos que vão muito além de nosso entendimento às vezes. Observe, lá no caso de Jó, quando Satanás coloca Jó contra Deus, o Deus contra Jó, dizendo que fira-o para ver se ele realmente teme a Deus. Quando Deus deixa que Satanás
faça isso deixando apenas a vida de Jó, tirando tudo que ele tem, deixando apenas a vida, porque nem a saúde ele tinha mais. Nós vemos o trabalhar de Deus na vida de Jó, quebrantando um homem que, apesar de ser temente a Deus, tinha um defeito muito ruim. Ele era um homem justo aos seus próprios olhos. Um homem que confiava em si mesmo. Um homem que achava que a sua justiça é que satisfaria a Deus e não a justiça de Deus por ele. E Jó, então, termina em sua jornada difícil aprendendo que a justiça divina é que ele é suficiente. E ele se humilha diante de Deus, se prostra diante de Deus. Jó reconhece sua miséria. Então, Deus usou o mal que Satanás tentou contra Jó e o transformou em bem. Transformou numa mudança de vida naquele servo de Deus, o Jó. Então, observe que Deus tem os seus planos e que, portanto, a gente deve confiar. Mas o poder pertence a Deus, inclusive o poder para transformar vidas, o poder para converter pecadores. Devemos lembrar de uma outra experiência que nós encontramos na Escritura, que é a conversão de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei completamente arrogante, um homem muito arrogante. Um homem que quis ser exaltado e adorado pelas nações, algo comum em alguns imperadores e alguns povos. E em algum determinado momento, conforme Daniel capítulo 4, Deus humilha Nabucodonosor a tal ponto, mostra o seu poder a tal ponto, humilhando aquele homem que seria o maior homem da época, que ele precisa reconhecer a glória de Deus. Ele precisa reconhecer a grandeza de Deus. E então Nabucodonosor se prostra perante o Senhor, reconhecendo a glória daquele que ele mesmo vai chamar de o Rei dos Reis. Aquele que está acima de todos e que pode humilhar o soberbo. Pois bem, ali Deus mostrou que o poder pertence a Ele. Que é Ele que coloca reis, que é Ele que tira reis, que é Ele que cuida de toda a criação. E ainda que ela esteja sofrendo os danos do pecado, Deus nunca deixou de ter o controle em suas mãos. Portanto, você precisa fazer o que Davi está dizendo. Ouça, lembre, guarde no seu coração. O poder pertence a Deus. É aquele que conhece todos no mais íntimo do seu ser e retribuirá a cada um de acordo com suas obras. E aqueles que esperam em Deus recebem a recompensa de ter confiado em Deus, porque viram em suas mãos a debilidade, viram a incapacidade de fazer aquilo que é justo e agradável a Deus, satisfazendo a justiça divina que é muito elevada, que está muito acima da nossa justiça. Pois bem, confie no Senhor, descanse no Senhor, coloque a sua vida diante de Deus e então deixe que Deus a conduza. Confie na palavra dele e siga o caminho do Senhor. Confie na vontade do Senhor. Então siga conforme a palavra de Deus. E assim descanse o coração. Isso ajudará você a descansar o coração nos momentos mais difíceis. Porque você saberá que não está sozinho. Não é por falta de alguém que possa livrá-lo do mal, que possa ajudá-lo nas necessidades. É pela certeza de que Deus tem planos que vão, às vezes, são diferentes e vão além de nossa compreensão, nem que seja momentânea. Como foi o caso de José, que sofreu uma jornada difícil e que com certeza não entendeu até o último dia, até o dia em que ele viu o livramento da sua família, em que ele viu que aquelas pessoas que vieram para buscar alimento, sua família, estavam sendo salvas da morte por meio da vida de José, que sofreu os danos de muitos anos. O poder pertence a Deus, um Deus que age poderosamente, um Deus em que temos que descansar e confiar. Portanto, lembre que o poder pertence ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Ajuda-nos a descansar e confiar em Ti, porque o poder pertence a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.